Olá, nono ano. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Espero também que vocês tenham feito essa folhinha aí, atividades de revisão. Eu postei a foto da folhinha no grupo no dia 18 de março, então verifiquem, tá? Para poder estar fazendo a autocorreção. A resolução deve estar no caderno de forma organizada, porque aí quando nós voltarmos eu vou estar avistando. Número 1, diz assim: para você resolver essa expressão e assinalar que ela é equivalente a qual desses resultados. Então, primeiramente, vamos lá. Eu não posso somar a raiz de 12 com a raiz de 27, tá? Eu não posso dizer que isso aqui é a raiz de 39. Eu só posso somar quando os radicandos, quem está aqui dentro, são semelhantes, os índices também são iguais, e assim mesmo na soma ou subtração, eu somo o que está do lado de fora e vou repetir o que está do lado de dentro. Então, aqui, o critério é o seguinte, eu tenho que fatorar. Eu vou fatorar o 12 e vou reescrever ele, porque quem é o 12? É o 2 ao quadrado vezes 3. E vou fatorar o 27. Quem é o 27, né? O 27, ele é o 3 ao cubo, ou 3 ao quadrado vezes 3. Por que eu coloquei ao quadrado? Porque aí fica mais fácil, né, da gente visualizar e lembrar de cancelar. Aí depois que você fatora, eu vou ver, porque tem operações opostas aqui para eu poder estar cancelando. Tô tirando a raiz, tô elevando ao quadrado, tô tirando a raiz quadrada, tô elevando ao quadrado. Então eu cancelo. Cancelei, o 2 saiu, o 3 ficou. Cancelei, o 3 saiu e o outro 3 ficou. Agora sim, ó, os radicais são semelhantes. Eu tenho raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. O que eu faço? Repito e somo o que está do lado de fora. 2 mais 3, 5. 5 raiz de 3, letra D é a resposta correta, certo? Número 2. Reduza a um único radical e em seguida simplifique se possível. Quando eu tenho um radical dentro do outro, eu posso estar realizando a operação, né, multiplicando aí os índices. Então, aqui eu tenho raiz quadrada, aqui eu tenho raiz quinta. 5 vezes 2, 10. Raiz décima de 3 à quarta. Pede para simplificar. Então, eu vou fazer isso. 10 e 4 são divisíveis por 2, vou simplificar. 10 dividido para 2, 5. 4 dividido para 2, 2. Aqui eu ainda posso dar uma melhorada, né? Porque 3 ao quadrado são 9, então raiz quinta de 9 é a minha resposta final. No outro, eu tenho uma raiz quadrada dentro de outra raiz quadrada. 2 vezes 2, raiz quarta. Raiz quarta de 11 elevada à quarta, cancelo. Potência aqui com o índice, então o meu resultado vai ser 11. Número 3. Identifique cada afirmação abaixo, colocando aí se elas são verdadeiras ou falsas, né? O número 1, ela é falsa porque essa propriedade aqui, ó, ela só vale quando é uma multiplicação. Você calcular 7 vezes 13 ao quadrado é a mesma coisa de você calcular o 7 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Se você fizer esse cálculo aqui, 7 mais 13 são 20. 20 ao quadrado vai dar 400. Agora, do outro lado, se você fizer 7 ao quadrado, vai dar 49. E 13 ao quadrado, 169. Quando você soma, dá 218. 400 não é igual a 218, então isso aqui é falso. Número 2, ela é verdadeira, porque eu tenho o oposto de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Oposto de 16, menos 16. Verdadeiro. É diferente, lembram? Quando eu falo que dentro do parênteses, né, você está elevando aí a potência junto, né? Você está elevando o sinal junto com a potência, então aqui menos 4 vezes menos 4 daria mais 16, mas aí é um outro cálculo. Essa situação aqui, né, essa afirmação aqui, ela é verdadeira. Depois eu tenho 2 elevado a décima mais 2 elevado a décima. E aí diz que 2 elevado a décima mais esse aqui é igual a 2 elevado a 20, vigésima potência. Usou a propriedade da multiplicação, que quando as bases são iguais você soma os expoentes, mas isso não se aplica para uma soma. O que eu poderia fazer aqui, ó? 2 elevado a décima mais 2 elevado a décima é 2 vezes o 2 elevado a décima. Bases iguais, repito a base e somos expoentes. 10 mais 1, 11. Então, esse resultado aqui seria esse e não esse. Então, eu tenho falso, verdadeiro e falso. Sequência correta, letra B.
certo? Número 4. Resolva o primeiro que está dentro do radical. Então, 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Raiz 15ª de 0, 0. Menos raiz quarta de 81. Se você não lembrar, você fatora, tá? 81, aí você vai decompor ele, né? Que vai dar 27 por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, quem é o 81? 81 é o 3 elevado à quarta potência. Aí você cancela, você vai ficar com 3. Então, 5 menos o 0 aqui, somar 0 não vai interferir no nosso resultado. 5 menos 3, resultado vai ser 2. Raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 18. Não dá para somar ou subtrair isso aqui, tá? Eu preciso fatorar. Fatoro 8, 2 ao quadrado vezes 2. Fatoro 50, 5 ao quadrado vezes 2. Fatoro 18, 3 ao quadrado vezes 2. Aí eu vejo quem sai, ó. Como a raiz é quadrada, quem está ao quadrado sai. Saiu um 2, ficou um 2. Saiu 5, ficou 2. Saiu 3, ficou um 2. Os radicais agora, eles são semelhantes, então eu posso resolver as operações com os valores que estão do lado de fora. 2 com mais 5, 7. 7 menos 3, 4. 4 raiz de 2 é a resposta correta. Sim? Letra C. Resolva aqui, raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Mas tá vendo que esse resultado está dentro de um outro radical? Aí eu somo. 3 mais 9, 12. Raiz quadrada de 12, dividido por 2. Como 12 não é quadrado perfeito, não tem raiz exata, você vai fatorar. O 12, nós já fatoramos ele aqui em cima, ó. Quem é ele? 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu reescrevo aqui. O 12 vai ser 2 ao quadrado vezes 3. Tudo isso dividido por 2. Esse 2 aqui, ele vai sair, né? E o 3 vai ficar dividido por 2. Estou multiplicando por 2, estou dividindo por 2, cancelo. Resposta, raiz quadrada de 3. Depois, letra D. Aqui eu também preciso fatorar o 20, o 125 e o 45. Quando fatorado, eu encontro esses resultados. As raízes são quadradas. Corto, né? Raiz com expoente 2, raiz com expoente 2. Quem eu cortei o expoente sai. Só que quando esse 2 aqui sair, o 3 está do lado de fora. Então, eu tenho que multiplicar. 2 vezes 3, 6. Repito a raiz quadrada de 5. Esse 5 saiu. Tirei ele, o outro ficou. Esse 3 saiu, mas tinha um 2 do lado de fora. 3 vezes 2, 6. Repetiu 5. Radicais semelhantes, todos aqui, raiz quadrada de 5. Então, eu posso resolver. Tá vendo que aqui eu tenho mais 6 raiz quadrada de 5 e aqui eu tenho menos 6 raiz quadrada de 5? São opostos. Eu cancelo. Sobrou para mim 5 raiz de 5. Número 5. Utilize as propriedades, tá? Então, não precisava de você ficar calculando aí 12 ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao cubo. Era só você lembrar das propriedades da potenciação. 12 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Isso aqui eu posso reescrever, 12 dividido para 4, ambos estão elevados ao quadrado, então coloco o 2 aqui do lado de fora. Aí eu posso dividir. 12 dividido para 4, 3, 3 ao quadrado. Na divisão, bases iguais, repito a base, subtraio os expoentes. 3 tira 1, 2. Ficou 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Se você quiser resolver, vai ficar 9 menos 9, que vai ser a mesma coisa, vai dar o zero. Na letra B, propriedades também da potenciação, né? Bases iguais, 6. 5, tirou 2, 3, porque é uma divisão. Embaixo é uma multiplicação. Na multiplicação, você soma os expoentes. Então, vai ficar 6... 2 com mais 1, 3. Tá vendo que você está dividindo valores exatamente iguais? 6 ao cubo dividido por 6 ao cubo. Então, o resultado vai ser 1. Na letra C, aqui são multiplicações. Então, eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais menos 1, 1. 1 com mais 4, 5. Dividido, potência de potência, você multiplica. 2 vezes 2, 4. Divisão, repito a base, subtrai os expoentes. 5 tirou 4, 1, que é a mesma coisa que A. Aqui, multiplicação, somos expoentes. 4 com mais 6,
10, dividido por x elevado à quinta. Potência de potência, multiplica. 3 vezes 2, 6. Aqui na divisão, você subtrai. 10 tirou 5, 5. Repetir. Aqui também é uma divisão, tá? Toda fração representa uma divisão. Então, 5 tirou 6, eu vou ter menos 1. Número 6. Descubra entre quais números inteiros consecutivos fica cada raiz quadrada. Aí você tem que colocar aí quem vem antes, porque esses números não são quadrados perfeitos, tá? Nem o 28 e nem o 70. Quem vem antes de 28, que é quadrado perfeito? 25. Quem vem depois de 28, que é quadrado perfeito? 36. Então, raiz quadrada de 28 é maior do que raiz quadrada de 25 e menor do que a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 25, 5, de 36, 6. Ele pergunta entre quais números inteiros consecutivos. Então, entre 5 e 6. Não preciso de calcular a aproximação. Mesma coisa na letra B. Quem vem antes de 70, que é quadrado perfeito? 64. Raiz de 64, 8. Depois de 70, 81. Raiz de 81, 9. Então, raiz quadrada de 70 está entre 8 e 9. Acabou a conta. Número 7. Verifique se a expressão x² menos xy é definida aí nesse conjunto. É só substituir, tá? O x vale 7, o y vale 3. Então, ficou 7², 49. 7 vezes 3, 21. 49 menos 21, 28. 28 é quadrado perfeito? Não, então você fatora. Quem é o 28 quando você faz a decomposição dele? 2² vezes 7. Como é raiz quadrada, quem está ao quadrado sai. E quem não está, fica. 2 raiz de 7. Número 8. Só você determinar os valores das expressões. Raiz cúbica de menos 1, menos 1. Raiz quadrada de 1, 1. Menos raiz quinta de menos 1. Vai dar menos 1, mas com menos que está aqui do lado de fora vai ficar mais. Opostos ou simétricos você cancela, sobrou 1 aí como resultado. Raiz quadrada de 9, 3, mais 2 vezes. Quem é a raiz cúbica, né? De menos 8? Menos 2. Esse menos 2, quando sair, tem um 2 aqui esperando por ele para multiplicar. Menos 2 vezes mais 2, menos 4. 3 menos 4, menos 1. Letra C. Menos 4², base negativa elevada a expoente par, fica positivo. 16. 3², 9. 16 mais 9 vai dar 25. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz cúbica de menos 27, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E aí, eu vou fazer a multiplicação, né? 5 vezes menos 3, menos 15. Número 9. Aqui era só você inverter, né? Quando o expoente é negativo, existe uma inversão entre numerador e denominador. Escreveu 10 é a mesma coisa que escrever 10 sobre 1. Então, a inversão vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 1/10. 8 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre 8², que vai dar 1 sobre 64. E aqui, como já é uma fração, é só você inverter. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Elevou ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 8 vezes 8, 64. Número 10. Transformar em uma única potência, tá? Esse aqui eu posso repetir, esse aqui também. Lembrar que 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Esse aqui, ó, número bem pequeno, 3 casas depois da vírgula. Então, eu posso representar como base 10. 10 elevado a 1, 2, 3, menos 3. São multiplicações, ó. O que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. 4 mais 1, 5. 5 mais menos 3, 2. É a resposta final. 10², ou 100, né, se quiser colocar. Aqui, no outro número, no número 11, diz assim: qual é o resultado de 9 elevado à quinta mais 9 elevado à quinta? Não precisava de você calcular tudo isso, tá? Fazer essa soma gigantesca aí, não. É só você raciocinar da seguinte forma: 9 vezes, que aparece aqui, conta aí, 9 vezes o 9 elevado à quinta. Então, eu representei essa situação aqui dessa forma. 9 vezes 9 elevado à quinta.
Bases iguais, repito a base e somos expoentes. 5 com mais 1, 6, 9 elevado a 6 é o resultado. Número 12, é bem parecido com o outro que nós fizemos. Primeiro você localiza. O 105 não é quadrado perfeito. Quem vem antes de 105 que é quadrado perfeito? 100. Quem vem depois? 121. Então, eu tenho que raiz quadrada de 105 é maior do que 10 e menor do que 11. Mas está vendo aqui que está sendo dividido por 2? Então, você não vai correndo lá e marca a letra A, não. Porque é metade desse valor. Você tem que dividir por 2. E quando você divide 10 por 2, né? E aí você vai ter 5 e você divide aqui 11 por 2, você vai ter 5,5. Então, a alternativa correta é que esse número está compreendido entre 5 e 6. Número 13, letra C aqui. Número 13. Analisar as igualdades para verificar se são verdadeiras ou falsas. 45 mais 5, a raiz quadrada de 45 mais raiz quadrada de 5 é igual a 80. É verdadeiro? Por que é verdadeiro? Primeiro eu fatorei o 45 e aí eu vi que esse 3 ao quadrado podia sair, ficou 3 raiz de 5, com mais raiz de 5 que estava aqui. Radicais semelhantes, 3 com mais 1, 4. Repetir raiz de 5. Lembra quando você pega um fator externo aqui do lado de fora e manda para dentro? Então, eu fiz isso aqui, 4 ao quadrado vezes 5. Mandei ele para dentro da raiz. Como era raiz quadrada, eu elevei ele ao quadrado. 4 ao quadrado ficou 16. Vou botar para cá. 16 vezes 5 é igual a raiz de 80. Parece que não é, mas é, né? Letra B. Transformar, né, a raiz aqui em um expoente fracionário. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Expoente é numerador e índice denominador, é verdadeiro. Letra C é falsa, porque quando tem dois radicais assim, vale aquela propriedade que você multiplica os índices. 2 vezes 3 são 6 e não 5. E a letra D é verdadeira, né? Quem é o 81? É o 9 ao quadrado. 2 daqui, desse índice com 3, 2 vezes 3, 6. O 9 ao quadrado, eu posso escrever o 9 como 3 ao quadrado, elevado a 2. Potência de potência, 2 vezes 2, 4. 6 e 4 são divisíveis por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Cheguei ao resultado que estava aqui, certo? Então, a sequência correta aí é a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. E a última, comparando aí as sentenças, colocar igual ou diferente. Isso aqui, 25 com mais 16, raiz de 25, 5, com mais raiz de 16 são 4, vai dar 9. É diferente de raiz quadrada de 41, tá? 100 mais 36, 136. Raiz quadrada de 136. É diferente de 10 mais 6. Quando é uma soma, eu não posso tirar de dentro da raiz. Eu tenho que somar primeiro para depois calcular a raiz. Aí agora aqui, como é uma multiplicação, eu até posso. Ou eu calculo primeiro a raiz, ou eu multiplico e depois tiro. Raiz de 100, 10. Raiz de 36, 6. 10 vezes 6, 60. Ou se você fizer 100 vezes 36, dá 3.600. 3.600 raiz quadrada vai dar também 60. Então, é igual. Aqui também, eu cancelo expoente com a raiz. Expoente com a raiz. Ficou a mesma coisa. E aqui, 10 ao quadrado vai dar 100. 6 ao quadrado, 36. 100 com mais 36, 136. Alternativa correta, letra D. 1 e 2 são as que possuem diferenças, certo? Façam a correção, repito, mantenham o material organizado, certo, nono ano? Um abraço a todos!